Nós vamos entrar agora em um ponto aqui que eu acredito que seja um ponto interessante para algumas pessoas, provavelmente alguns de vocês estão esperando por esse momento, porém eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que nós vamos começar a falar sobre QoS. A notícia ruim é que dentro do CCNA, a Cisco não aprofunda muito a cobrança de QoS. Então nós não vamos fazer um mergulho na profundidade que, por exemplo, eu acharia que é interessante. Porém, nós vamos falar, vamos ter uma visão boa de QoS, vamos entender como ele funciona e vocês com certeza terão aí a possibilidade de entender o que é, como funciona e para que serve o QoS, tá bom? Quem quiser entender um pouco mais de QoS, mergulhar um pouco mais, eu recomendo fortemente. Ainda existem muitos materiais relacionados a QoS, apesar de que na prova de CCNP Voice a Cisco já integrou isso na prova C-Voice, mas antes, na época em que eu fiz as provas, por exemplo, existia uma prova que era 642 que falava só de QoS. Então, existem muitos materiais dessa prova ainda disponíveis por aí, vale muito a pena estudar os conteúdos dessa prova. QoS significa Quality of Service, qualidade de serviço. A função QoS é uma função que, na minha opinião, é extremamente importante. Uma rede comutada por pacotes, ela pode sofrer por uma série de potenciais problemas. Esses problemas estão relacionados a características inerentes da própria tecnologia, características de uso desta infraestrutura compartilhada, a forma como os tráfegos de dados passam nesta rede e uma série de outros elementos que podem interferir no funcionamento dessa rede. Como eu comentei também, felizmente ou infelizmente, a prova de CCNA ela não cobra um mergulho muito profundo na disciplina de QoS. Então nós vamos fazer aqui uma introdução, uma contextualização de QoS até o ponto onde é necessário para o entendimento de um bom CCNA, ok? Dentro de uma rede comutada por pacotes, há uma série de recomendações de parâmetros mínimos que devem ser garantidos para que nós tenhamos uma boa qualidade de transmissão de um sistema de voz, por exemplo. Dentre eles, nós podemos destacar um conjunto de recomendações que foi desenvolvido e disponibilizado pela ITU-T, que se chama G144, especificações G114, na verdade, G114. Eu vou colocar esse primeiro item aqui que eu acabei de explicar e aí eu entro nessas recomendações. Talvez alguns de vocês não saibam desses parâmetros mínimos e vai ser bem interessante sabermos deles já a partir de agora. Dentro desses parâmetros mínimos, nós podemos destacar, como eu disse há pouco, as recomendações do ITU-T. Essas recomendações são chamadas então de G114. Vamos falar um pouquinho sobre esses parâmetros a partir de agora. Para que você tenha então um bom funcionamento de um sistema de voz em cima de uma rede comutada por pacotes, é recomendável que você siga um conjunto de parâmetros mínimos. Esses parâmetros mínimos têm um conjunto interessante de recomendações que são descritas nesse documento G114 da ITU-T. Vamos falar então sobre esses parâmetros mínimos recomendados pela ITU-T. Parâmetros mínimos recomendados. Os parâmetros mínimos recomendados são parâmetros que são recomendados com base nas necessidades de um sistema de voz. Por exemplo, para o delay ou atraso, os parâmetros mínimos recomendados são taxas menores ou iguais a 150 milissegundos.
em uma direção. Você tendo um delay em uma direção exclusiva menor do que 150 milissegundos, você terá a condição, dentro do que diz respeito a delay, a atraso, de ter uma qualidade adequada de voz, de uma chamada de voz. Delay abaixo de 150 milissegundos. Um detalhe interessante na medição de delay. É importante ressaltar que utilizar o ping para medir delay não serve como parâmetro de referência. O ping não é uma boa referência de medição devido à sua característica, o seu tamanho, e o ping não vai servir então como esse delay. Existem medições mais interessantes e mais inteligentes a serem feitas. Outro parâmetro que deve ser observado, jitter. O jitter é a variação de delay. A variação máxima não deve ser superior a 30 milissegundos. Variação menor do que 30 milissegundos. Qualquer variação acima deste parâmetro, ela vai te trazer problemas no que diz respeito à qualidade da voz. Lembrando, esta variação, o jitter, ele é sempre medido ponto a ponto. Outro parâmetro que deve ser utilizado e deve ser considerado é a perda de pacotes. A perda de pacotes, ela não deve ser superior, deve ser menor do que 1%. Ou seja, se você quer garantir a qualidade de voz dentro do seu sistema, dentro da sua rede, a sua perda de pacotes nesta rede nunca pode ser maior do que 1%. Qualquer perda acima disso vai causar degradação na performance percebida. Último parâmetro, e é um dos parâmetros que mais me perguntam no dia a dia, largura de banda. A resposta correta para este caso, largura de banda, é que depende. A especificação de largura de banda para um sistema de telefonia depende de uma série de fatores. Por exemplo, qual codec é utilizado nesse sistema? Qual o método de amostragem? Qual o overhead de protocolos de camada 2 e 3? Todos esses são parâmetros que interferem na especificação de largura de banda para voz. Outra coisa que muita gente esquece de considerar, mas que é importante, é você considerar os protocolos de sinalização. Os protocolos de sinalização, apenas por curiosidade, eles têm uma taxa bem pequena. Essa taxa varia entre 150 bps até 1 kbps. Mas você deve se lembrar que isso aí é por cada chamada, por cada canal de voz. Assim sendo, dependendo da quantidade de canais de voz, esse número pode ser um número que pode te trazer algum tipo de consideração adicional. Ok? Este, então, é o conjunto de parâmetros mínimos recomendados que você deve se levar em consideração quando desenvolvendo uma solução de telefonia. Deve-se levar em consideração que você deve obedecer esses parâmetros mínimos e, com base na obediência desses parâmetros mínimos, você tem aí a condição de atender, de trazer ao seu ambiente uma qualidade ao sistema de voz que vai trazer para você a qualidade esperada, óbvio, dentro das implementações corretas e necessárias que você deve ter aí no seu ambiente.